Couto, e você tem dados aí de uma outra pesquisa, essa realizada pelo monitor do debate político no meio digital da USP, né? Os dados são sobre o movimento de extrema-direita. No fim de semana teve manifestação pró-Bolsonaro, né, no Rio de Janeiro. O que dizem esses números? Olha, Diego, a pesquisa foi coordenada pelos professores Pablo Hortelado e Márcio Moreto, né, do Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP. E eles fizeram uma pesquisa muito semelhante na manifestação de 25 de fevereiro na Avenida Paulista, né? Que é o quê? É tentar, não é só medir a quantidade de pessoas, né? Naquela da Paulista foram 185 mil, né? Naquela pró-Bolsonaro, agora 37.500. Não é só medir a quantidade de pessoas, é também medir a opinião dela sobre determinado tema. E teve dois pontos que eu falei com o Pablo Hortelado e ele destacou, né, dois pontos. O primeiro ponto é a quantidade de manifestantes que concordavam com a decisão da Câmara dos Deputados que votou por manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que havia sido decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Chiquinho Brazão, que é apontado como mandante, apontado pela Polícia Federal, como mandante da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes, né, em março de 2018. Então, o que acontece é que 56% dos manifestantes presentes no ato pró-Bolsonaro concordavam com a decisão. E por que isso é interessante, que essa maioria concordava? Porque os deputados bolsonaristas fizeram campanha e tentaram liberar o Brasão, exatamente nessa queda de braço que eles estabeleceram com o Supremo Tribunal Federal, queriam enfraquecer o Supremo Tribunal Federal e liberando o Brasão. Né, falando, não, ele não pode estar preso, a questão não é o Brasão, a questão é a relação com o STF e por aí vai. No final das contas, né, por 277 votos, 20 a mais, ele se manteve preso, né, ele foi mantido preso. Então, os bolsonaristas estão numa posição contrária dos deputados bolsonaristas nesse caso. E a outra coisa também, acho que na mesma linha, né, no mesmo dado, que acho que é interessante também, é que 68% confiam, os manifestantes confiam em alguma medida no resultado da investigação da Polícia Federal, que concluiu que os mandantes eram o Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado de polícia e ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. 68%, no caso 40% confiam muito, 28% confiam um pouco, que nos resultados dessa investigação da polícia. A investigação essa também tem sido criticada por membros do bolsonarismo mais duro, né? Então tem esses dois pontos que são interessantes, mostrando que o bolsonarismo lá na base é até mais coerente com as posições, né, deles do que os deputados que acabaram utilizando o caso para tentar na sua briga com o STF. O outro dado interessante, né, que também aparece, é que 54%, né, dos manifestantes defendem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o candidato a ser apoiado por Bolsonaro, caso Bolsonaro se continue inelegível às eleições presidenciais de 2026, né? Ou seja, que seja Bolsonaro, que seja Tarcísio. 54% defendem. E isso vai ao encontro dos dados de São Paulo. Em São Paulo, 61% defendem. Muita gente falou, mas é só porque é São Paulo e o Tarcísio é governador. Não. No Rio de Janeiro, cidade, inclusive, natal do Tarcísio, 54% defenderam que ele seja o candidato, e não Michele, não Flávio, não Eduardo, não Damares, não Braga Neto, que são outros nomes que apareceram.